San Antônio, Estados Unidos, é uma cidade encantadora e com rica história de missão cristã estampada em sua identidade. Neste mês de julho, milhares de adventistas do sétimo dia se reuniram no estado do Texas para debater e inspirar missão no contexto dos dias atuais. E claro, o programa Missão 360 Graus não poderia ficar de fora desta jornada. Acompanhe a partir de hoje uma série especial de 3 episódios, gravados diretamente da Assembleia Geral da Igreja Adventista. Então, junte-se a nós agora para descobrir um mundo de missão. Olá, seja bem-vindo ao programa Missão 360. Quando Jesus disse, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer aquilo que eu lhes ordenei, ele não falava apenas aos 12 discípulos ou somente aos líderes daquela época. A comissão deveria ser transmitida para um número muito maior de pessoas. Jesus deu essa missão em uma reunião que aconteceu em uma montanha da Galileia, na qual se congregaram todos os crentes que podiam ser convocados. Nós viemos até San Antônio, aqui nos Estados Unidos, para acompanhar também uma grande reunião de discípulos de Jesus. Milhares e milhares de adventistas do sétimo dia de todo o mundo se reúnem a cada 5 anos para avaliar e planejar a missão no contexto dos dias atuais. E é por isso que nós estamos aqui. Eu te convido então para saber o que os adventistas pensam sobre missão. A beleza do nome adventista do sétimo dia é que a primeira parte aponta para a criação. Então sabemos de onde viemos e quem somos. Já no início, isso nos separa de outras denominações, como ainda faz hoje. Era um contraste inicial de que esses eram os cristãos que guardavam um dia diferente. Eu gosto que as pessoas digam o nome completo, Adventista do Sétimo Dia. É o tema do grande conflito, um nome que aponta para eventos importantes que todos nós, como adventistas do sétimo dia, estamos esperando, a bendita esperança, a vinda de Jesus Cristo. Nossa missão é levar o Evangelho eterno ao mundo inteiro. Precisamos de pessoas que estejam propriamente preparadas, que conheçam o Evangelho, que entendam como partilhar o Evangelho, que foram ensinados a comunicar, que foram ensinados sobre o que é encontrar e tocar pessoas. A grande verdade em comunicação são as pessoas, e é fundamental ter o Espírito Santo, ser preenchido por Jesus, porque é muito difícil mentir com o corpo. É claro que temos todo tipo de tecnologias, mas o mais importante de tudo é o nosso testemunho pessoal, nossa palavra de esperança sobre Jesus. Isso é essencial na comunicação do Evangelho. Cristo veio e, como sabemos, passou uma grande parte de seu tempo se misturando com as pessoas. E foi assim que ele ganhou a confiança delas. Esse tipo de relação permitiu que ele fizesse muitas coisas boas para a humanidade. Ele não somente curou, mas também pregou. E sua mensagem tinha mais poder porque ele se importava e era muito atento. Agora há uma enorme quantidade de religiões com as quais estamos tentando nos relacionar. E eu continuo pensando que o sétimo dia é muito importante aos nossos relacionamentos com pessoas de contexto judeu,
hindu, budista, porque nos diz que Deus nos criou, mas vemos também no Velho Testamento que Ele não somente nos criou, mas também nos redimiu. Porque sabemos de onde viemos, porque sabemos que Deus formulou um plano de salvação, porque sabemos que, eventualmente, tudo será resolvido quando Jesus vier novamente. Essas são notícias maravilhosas e queremos partilhá-las da melhor forma. Não há uma única forma correta de partilhar essa mensagem. Vitória é como qualquer garota ativa de 10 anos. Ela tem até um tucano como animal de estimação chamado Samson. No entanto, Vitória já fez algo que a maioria das crianças de sua idade não fizeram. Ela formou um pequeno grupo que se encontra toda semana para estudar a Bíblia. Um dia por semana, Vitória sobe em uma canoa e rema pelo rio perto de sua casa. Esse braço fluvial faz parte do rio Amazonas. Com habilidade e determinação, ela sobe o rio até a casa dos amigos que ela busca para o estudo bíblico. Vitória explica por que tem tanta disposição de navegar um rio tão grande em um barco tão pequeno. Eu tive a ideia de ir de canoa porque eu não tinha como ir num barco grande, porque eu sou muito pequena, então eu tive que ir de canoa. Às vezes, seu irmão também vai com ela para ajudar, e quando a canoa está cheia, eles seguem um caminho que os leva até a selva. Eles andam por cima de árvores caídas, tentando não ficar presos entre a lama que cobre o chão da floresta. Finalmente, eles chegam a uma pequena cabana construída em cima de palafitas. Essa é a casa de outro amigo que se ofereceu para ser o anfitrião do estudo com a condição de poder fazer parte do grupo. Eles começam com uma oração e, em seguida, também usam a lição da escola sabatina em seus estudos bíblicos. Depois de uma discussão sobre o tópico da lição, cantam músicas e terminam com mais uma oração. Vitória dá uma simples razão que a motiva a falar de Jesus para os seus amigos. Porque eu queria um dia estar no céu com eles. 3 dos seus amigos já entregaram suas vidas a Jesus por causa do seu testemunho. E cada vez mais, Vitória e seus amigos convidam mais pessoas para o estudo semanal. Se uma criança está disposta a atravessar um grande rio para compartilhar sua fé com os amigos, tudo o que precisamos é de fé, coragem e o trabalho do Espírito Santo, assim como uma pequena menina do rio Amazonas. Mídia, internet, televisão, Ministério da Criança, Ministério da Mulher, Ministério de Saúde, publicações, todos são necessários por termos uma missão holística. Precisamos encontrar formas de nos conectar com as pessoas de diferentes culturas e circunstâncias. Educação deveria ser o coração da missão, ou mesmo o sangue vital da missão da igreja. Claro que Jesus é o centro de tudo o que fazemos, o centro da educação. Mas ela é o que une todos os pontos. Eu penso no sangue vital porque a educação toca cada faceta, cada área, cada ministério, cada serviço, cada estrutura da igreja. Nós buscamos identificar a missão como revelação de Jesus Cristo. Em outras palavras, não é que tenhamos que ter todos os médicos da Igreja Adventista, mas devemos contratar cada pessoa que possa entrar em contato com o paciente e mostrar a compaixão de Jesus Cristo.
As pessoas estão desesperadas por esperança. Quando olham para as notícias, não há esperança para o futuro. E nós temos essa segurança de que Cristo está vindo muito em breve. Então, com convicção e paixão, nós devemos contar isso às pessoas, que Jesus está voltando, que é básico e fundamental. Devemos levar esperança aos corações das pessoas. O nome Adventista do Sétimo Dia é tão emocionante. Obviamente foi algo definido e abençoado por Deus, porque nos conta de onde viemos, o sétimo dia, o dia da criação, e nos leva até o fim da terra, que é a segunda volta de Jesus Cristo. Em essência, quando se diz o nome Adventista do Sétimo Dia, você está pregando um sermão. Nós precisamos ser revigorados com a ideia de quem somos, por que estamos aqui e quem está em breve vindo nos levar para casa. Quando Jesus apresentou a grande comissão, ele estava revestido de ilimitada autoridade. E é com essa autoridade que ele comissionou seus discípulos a proclamarem a fé a todos os povos, todas as nações e todas as classes de pessoas. E é sobre isso que nós conversamos com o líder mundial da Missão Adventista, o australiano Gary Krause. Olá, nós temos a alegria de mais uma vez receber aqui no Missão 360 o pastor Gary Krause, que é o líder mundial de missão da Igreja Adventista, reeleito nessa assembleia que acontece em San Antônio, e daqui nós falamos com ele para os nossos telespectadores queridos do Missão 360. Seja muito bem-vindo, pastor Gary. Muito obrigado. Pastor Gary, sempre quando eu ouço falando sobre missão, eu percebo que esse é um assunto assim que vibra no seu coração. É muito bom lhe ouvir falando sobre missão. Por que essa palavra é tão importante, não só no seu ministério, na sua vida, mas para todo cristão seguidor de Jesus Cristo? Quando você lembra a razão pela qual Jesus veio ao mundo, vemos que ele veio com uma missão, porque ele amava tanto sua criação e a humanidade, que ele veio do céu e decidiu que desceria à terra para estar em nosso meio, para nos mostrar o quanto Deus nos ama. Essa é a história do cristianismo, é a base de estarmos aqui. Então, basicamente, estamos nos ajuntando a ele para mostrar seu amor ao mundo. O cristianismo se mantém vivo por muitas razões. Ele faz coisas boas ao redor do mundo, mas a força fundamental é que Deus nos ama e Ele quer sua imagem restabelecida na humanidade. Ele quer que as pessoas vivam integralmente. Jesus disse: "Eu vim para que vocês tenham a vida e a tenham em abundância." Então estamos nos juntando a Ele em compartilhar essa vida. Às vezes as pessoas têm a ideia de que o cristianismo é para pessoas idosas sentadas em uma igreja. Não. É uma coisa mais empolgante estar envolvido em fazer a diferença na vida das pessoas hoje e na eternidade. Agora tem uma pergunta, porque o senhor mencionou Jesus Cristo e o seu ministério aqui nessa terra, sua vida aqui na terra. Jesus se envolveu com missão, porque muitos cristãos gostam de apresentar o cristianismo como um conjunto de normas, uma forma, um jeito de viver, uma maneira de agir, de se apresentar. Foi isso que Cristo ensinou, ou ele se envolveu com as pessoas, ele cumpriu a missão enquanto ele viveu aqui? Quando Jesus veio, ele se juntou a nós, ele modificou a razão da vida. E a razão da vida é o serviço. Basicamente é como quando você tem um carro novo. A primeira coisa que você faz é ler as instruções, porque as pessoas que fabricam o carro sabem como ele irá funcionar da melhor maneira. Se você quer saber como viver a vida, então você encontrará as instruções com o Criador. Jesus mostrou como viver e isso é muito importante, porque se você vive dessa maneira, então você terá uma vida satisfatória. Mas missão é ajudar as pessoas a encontrar essa vida.
essa esperança em Cristo, não é uma questão de ter regras a seguir para ser cristão, que vai chegar ao céu. Não. Essas regras existem porque Jesus nos ama e Ele quer que sejamos felizes e satisfeitos. E para fazer isso, Ele nos dá as instruções. Agora, enquanto Jesus cumpriu a sua missão, Jesus seguiu um método. Jesus tinha um padrão de como trabalhar para alcançar as pessoas. Nós já falamos sobre esse método aqui no programa Missão 360 várias vezes, mas nunca é demais relembrar os métodos, os passos que Jesus seguia. Quais eram esses métodos, então? A gente pode relembrar isso? Ele não veio ao mundo e simplesmente pregou. É linda a maneira como ele ministrou. O melhor resumo do método de Cristo vem dos escritos de uma mulher chamada Ellen White. Ela disse que o método de Cristo era um número de passos. Número 1, ele se misturou com as pessoas. Nós falamos da encarnação. Ele veio como um de nós, em pele humana. Segundo, ele mostrou simpatia, essa era a sua atitude. Ele ministrou suas necessidades. Quando ele viu pessoas doentes, ele as curou. Quando viu pessoas emocionalmente doentes, ele supriu suas necessidades. Então ele se misturou, mostrou simpatia, supriu suas necessidades e automaticamente ganhou a confiança das pessoas. As pessoas o amavam, até mesmo os pecadores. Jesus os atraía porque sabiam que havia algo de especial nele. Ele era o Filho Santo de Deus. Mas também tinha essa compaixão envolvente e as pessoas confiavam nele. Dessa maneira, ele era convidado às reuniões sociais. E claro, quando ganhava a confiança das pessoas, então os convidava a segui-lo. Frequentemente, como cristãos, vamos pelo caminho contrário. Primeiro os convidamos a segui-lo antes de seguir os demais passos. Quando nós nos reunimos numa reunião como essa que acontece aqui em San Antônio, nós vemos que as pessoas vêm de lugares diferentes e que em cada parte do mundo a igreja enfrenta desafios diferentes. E nós também aqui no Missão 360 já falamos sobre os grandes desafios da igreja. Hoje, quais seriam os maiores desafios que o cristianismo tem para enfrentar no mundo que nós vivemos? Quando olhamos para os desafios da missão, podemos olhar de maneiras diferentes. Podemos olhar em termos de geografia. Existem vários territórios do mundo onde o cristianismo fez pouco impacto. Também podemos falar em termos de grupos de pessoas. Dentro de uma área geográfica, podem haver centenas de diferentes grupos de pessoas. Existem regiões do mundo onde a Igreja Adventista tem milhares de membros, mas dentro de um grupo de pessoas. Então o desafio é fazer com que eles alcancem outros grupos de pessoas. Eu olho para esse tipo de coisa e então olho para a situação geral, como as cidades e as áreas urbanas. Os adventistas tradicionalmente têm sido mais fortes em áreas rurais e em ilhas. Esse é um desafio da missão. Eu penso na janela 1040 que vai do noroeste da África até a Ásia. Eu penso no crescente secularismo e pós-modernismo onde as pessoas vivem suas vidas sem nenhuma referência a Deus. É irrelevante para eles. Como construir pontes até eles? Esse é um desafio enorme da missão. E ainda existe outro desafio da missão: nós. A falta de envolvimento dos membros da igreja, onde nos tornamos membros de um clube no sábado de manhã. Fazemos o culto e voltamos para casa e vivemos a vida como todas as outras pessoas. Somos chamados para ser discípulos, que tornam suas vidas em vidas para a missão. Então, quando fazemos as coisas, devemos ter um olhar de como ser uma influência para Jesus. Se saio para comer, talvez posso chamar um amigo. Por que não criar oportunidades onde posso convidar amigos não cristãos e assim começar a ministrar com essas pessoas? É esse envolvimento com a missão que é um grande desafio. E quais são, olhando principalmente os relatórios que são apresentados numa reunião como essa, nós vemos que são feitos esforços extraordinários em várias partes do mundo que são muito hostis ao cristianismo. Mas quais são as principais frentes de missão da Igreja Adventista? De que maneira a Igreja tem hoje cumprido a missão, utilizando ferramentas modernas ou estratégias modernas para alcançar a missão que nós temos que completar?
A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui um amplo leque de metodologias. Um dos métodos que tem dado certo é o evangelismo público, onde você convida as pessoas a uma reunião e compartilha verdades bíblicas. E isso ainda é eficaz em muitos lugares. Mas encontramos que, em alguns lugares, as pessoas não são mais atraídas a esse tipo de coisa. Temos um sistema escolar, o maior e o mais completo sistema escolar do mundo. É uma agência de evangelismo porque muitas das pessoas que vão estudar não são crentes. Temos ministérios de saúde, temos publicações e a lista continua. Mas o que eu gostaria de mencionar especificamente é a ênfase no plantio de igrejas. Temos pioneiros de missão global, temos pastores, membros leigos que estão intencionalmente criando novos grupos de fiéis. É minha convicção que nosso melhor crescimento ao longo dos anos foi ao criar novos grupos de fiéis. Uma última pergunta agora. Como eu já mencionei, o seu coração pulsa quando fala de missão. Quando você olha esse estádio lotado de pessoas que representam a família adventista ao redor do mundo todo, que são milhões de pessoas. Aqui nós temos 40, 50, 60 mil pessoas reunidas. Qual que é o seu desejo para cada uma dessas pessoas? E para cada um dos adventistas, os milhões de adventistas que estão ao redor do mundo em relação à missão? O que você espera deles? Eu espero que cada pessoa, não importa qual a sua cultura, idioma ou área geográfica, ore e trabalhe para encontrar novas maneiras de falar das boas novas de Jesus dentro de cada contexto. Apesar de a verdade ser a mesma, isso não se compromete. A mensagem deve ser colocada em uma linguagem que as pessoas possam compreender. Se eu vou para o Brasil e prego um sermão de 1 hora, esse sermão terá uma porção de verdades maravilhosas e pode ser que isso funcione bem aqui na América do Norte. Mas não fará nenhum sentido falar em inglês para pessoas que falam português. Temos que pensar da seguinte maneira: a verdade do sábado, como posso torná-la significante para alguém nesse contexto? Falo sobre o descanso? Falo de um tempo de renovação espiritual e física? Preciso buscar novos termos onde posso demonstrar e falar sobre a verdade de uma maneira significante para as pessoas. E a demonstração é a parte mais importante, porque podemos falar o quanto quisermos, mas como diz Ellen White, é um amável e amoroso cristão, o maior argumento do cristianismo. Pastor Gary, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui em Missão 360. E certamente nós vamos nos encontrar várias vezes aqui ainda nesse programa. Muito obrigado. It's my pleasure. Thank you. Obrigado. Pouco antes de sua morte, referindo-se aos seus discípulos e todos aqueles que o aceitariam no futuro, Cristo, em uma prece direta a Deus, o Pai, ele diz o seguinte: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Você percebe? Cristo aqui, ele ora a Deus para que fôssemos enviados para onde? Para o mundo. Essa é a nossa missão. Ser enviados por Deus para cumprir aquilo que ele deseja através da nossa vida. Mas como podemos compartilhar com pessoas que são diferentes de nós? Como podemos alcançar pessoas influenciadas por outras religiões mundiais ou pessoas que simplesmente sequer têm interesse na vida espiritual ou, quem sabe, conhecer o Criador desse universo? Precisamos de maneira intencional colocar em prática através da nossa vida aquilo que Deus busca de cada um de nós. Ouça com atenção aquilo que nós encontramos no livro de Atos, no capítulo 20, no verso 24. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é essa: anunciar a boa notícia da graça de Deus. E é por essa razão que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 1990, tomou a decisão de estabelecer uma estratégia toda especial chamada Missão Global. Através dela, não mais olhando simplesmente a penetração de países não alcançados, mas grupos de pessoas. A igreja tem destinado recursos financeiros, intencionalmente colocado em prática ações para que ela possa de fato cumprir aquilo que Deus espera de cada um de nós. Centros especiais de estudos foram estabelecidos, ações
práticas em que pessoas podem se voluntariar para participar dessa missão foram também promovidas. E dessa maneira a igreja vai pouco a pouco cumprindo aquilo que Deus busca de cada um de nós. Mas obviamente, Missão Global, essa iniciativa necessita de ações na área de educação, saúde, implementação de projetos de desenvolvimento social, mas depende de maneira especial da generosidade, da colaboração e da participação de cada um daqueles que entendem de fato o que significa ser enviado a esse mundo. Obviamente é uma oportunidade que cada um de nós temos para que Deus possa utilizar-nos de maneira direta, para que a missão possa de fato ser estabelecida e possa ser cumprida. Mas qual é a sua e minha parte nisso tudo? Para que possamos ser enviados por Deus e usados por Ele, temos que ter em nosso coração o desejo que Ele possa de fato utilizar-nos onde quer que nós estejamos. Para participar de missão global não precisamos necessariamente cruzar os oceanos como missionários, mas podemos ser missionários de Deus aí onde você e onde eu estou. Que possamos aproveitar cada oportunidade, que possamos no contexto da nossa vida diária compartilhar com as pessoas a nossa experiência, a nossa história, a esperança que temos em nosso coração. E assim poderemos ser utilizados de maneira poderosa por esse Deus. Assim poderemos ser missionários no século XXI, sendo enviados por Ele a um mundo que necessita desesperadamente de esperança e conforto em seu coração. Por que não aceitar o desafio e assim também ser um missionário? Nós esperamos que você tenha se sentido inspirado com o programa de hoje. Lembre-se que a comissão de Jesus aos discípulos incluía todos os fiéis e abrange todos os que creem em Cristo até o fim dos séculos, não apenas os pastores e líderes. A missão conta com você também. Não se esqueça então de nos mandar a sua mensagem. Nós queremos saber mais sobre você através das redes sociais. Temos um conteúdo muito especial para você e tudo isso vai ficar disponível aí na internet. Obrigado então pela sua companhia no programa de hoje. Nós te esperamos na semana que vem. Um grande abraço e até lá.